Fala galera, tudo bem com vocês? Antes de mais nada, eu peço que você curta o vídeo, compartilhe, se inscreve no canal, ajuda muito, a sua presença aqui é muito importante, beleza? Hoje a gente vai conversar sobre os procedimentos experimentais e os resultados de um relatório científico. Está pronto? Bom, o que é o procedimento experimental? O procedimento ou método é uma descrição de como que você realizou o seu experimento ou de como que você realizou o seu trabalho. Normalmente, quando a gente vai para um laboratório e começa a fazer a experiência, a gente recebe um roteiro de como que a gente deve fazer a experiência. É uma receita de bolo com os tópicos e tem montar, colocar, fazer, medir. Um erro muito comum sobre o procedimento experimental é a gente repetir isso quando a gente vai escrever o relatório. A gente não pode, no relatório, ensinar como que a gente fez a experiência. No relatório, a gente vai demonstrar como que eu fiz a experiência, como que a experiência foi feita, ok? E tem algumas coisas na linguagem acadêmica que a gente precisa evitar. Por exemplo, a gente não pode utilizar verbos ou utilizar a linguagem na primeira pessoa do singular, tipo fiz, eu coloquei, medi. A gente não pode fazer assim, infelizmente. Apesar da gente saber que muitas vezes a gente alguma vez pode fazer tudo sozinho, mas a linguagem acadêmica é fizemos, colocamos, medimos, foi necessário, ou enfim, a gente dá uma conotação de generalidade para tentar mostrar um pouco de humildade, né, digamos assim. Sobre os resultados, como o nome diz, a gente vai observar, a gente vai escrever lá o que é que a gente observou, o que é que a gente mediu e o que é que a gente calculou, ok? Isso são os resultados. Um dos erros muito comuns que eu vejo quando o pessoal entrega relatórios é que às vezes o resultado você precisa colocar uma tabela ou um gráfico. Muitas vezes as pessoas colocam apenas a tabela ou apenas um valor no final. Só que a gente tem que lembrar que aquele resultado requer da gente uma interpretação, é um algo a mais. Você precisa analisar aquele resultado e verificar, por exemplo, este resultado combina com a minha introdução teórica? Este resultado ele diz que a minha introdução teórica estava correta ou que a minha introdução teórica estava errada? Este número que eu encontrei, ele pode ser aceito ou é um valor que eu preciso descartar? Se eu preciso descartar, qual foi o problema no meu procedimento, qual foi o problema no meu método que me obriga a descartar este valor? Tudo isso a gente precisa refletir quando a gente está realizando, quando a gente está escrevendo os resultados, ok? Agora eu vou virar a tela e mostrar para vocês um roteiro que eu peguei de um site de universidade, mostrando para vocês como é que eles mostram o procedimento e como é que eu posso adaptar o procedimento que aparece no roteiro para o meu relatório e como que eu vou também montar os meus resultados, ok? Então, segura aí, vou virar a tela e mostrar para vocês no computador como é que a gente pode fazer isso num passo a passo bem simples, beleza? Bom galera, como eu tinha dito a vocês, virando a tela da câmera, mostrando agora a tela do computador, baixei este roteiro de um experimento sobre a segunda lei de Newton lá no site da Universidade Federal de Alagoas. É um roteiro que está disponível para qualquer pessoa que queira ver, certo? Principalmente, obviamente, né, para os alunos que pagam física experimental lá naquela universidade. Bom, chegamos aqui no procedimento. Veja que o procedimento ele mostra aqui ó, os tópicos, montar o equipamento conforme o esquema, com o cabo apropriado conectar a chave, ligar o eletroímã, enfim, é uma verdadeira receita de bolo. Você seguindo esses passos todos, você realiza o procedimento sem nenhum problema e sem nenhuma dificuldade. Você realiza o experimento sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade. Bom, mas como é que a gente vai fazer o nosso procedimento no relatório? Eu não posso
simplesmente copiar e colar esse que está aqui, porque como eu disse antes, o procedimento você não vai ensinar como fazer, você vai contar como que você fez. Uma dica que eu dou a vocês é que sempre que vocês forem para um laboratório, leva um caderno e faz lá, coloca lá, toma nota de tudo que foi realizado lá no laboratório, que você vai descrever em detalhes, mas eu vou mostrar para vocês como é que você vai fazer, caso você esqueça tudo que foi feito lá. Bom, aqui tem montar o equipamento conforme o esquema de ligação do cronômetro da figura 1. Aqui, em vez de você escrever montar, você vai escrever montamos o equipamento. Como é que está aqui? Conforme o esquema de ligação da figura. Conforme a figura 1. Aí a figura 1 você vai precisar mostrar. Você pode mostrar esse esquema, mas eu sugiro que você tire uma foto de como que estava montado no laboratório, porque fica muito mais visível para o leitor. Isso aqui, como diz, é um esquema. Só que se você tirar foto, você está mostrando na realidade como é que você montou o equipamento. E assim você faz com todos os passos. Com um detalhe. Existem alguns passos do procedimento que você vai retornar um resultado numérico. Eu sugiro que você coloque esses resultados apenas quando você estiver descrevendo os seus resultados, ok? Aqui deixa eu só mostrar para vocês rapidamente como é que a gente pode fazer a formatação do procedimento. Procedimentos experimentais. Você vai colocar a mesma fonte, a única coisa que você vai mudar é o tamanho da fonte. Você vai colocar tamanho 14 para os títulos, certo? Aqui vou colocar também tamanho 14 para colocar os resultados. Bom, como eu disse, os procedimentos todos você vai fazer, caso você tenha esquecido, né? Fazer aquela adaptação. Suspendemos no suporte, fixamos o carrinho, acrescentamos os pinos. Claro, vai ter coisa que você vai lembrar que foi feita, vai ter coisa que você vai lembrar que não foi feita. Aquilo que não foi feito, não coloque no relatório, porque não tem como você relatar algo que não foi feito, ok? Bom, os resultados, como a gente vê aqui, ó, a gente pode devolver uma tabela. Nos resultados é bom você fazer aqui, escrever no primeiro parágrafo uma introdução, como por exemplo, após os procedimentos descritos acima, nós montamos a tabela 1 abaixo. Obviamente que é importante que você detalhe um pouco mais, né? Aqui eu estou sendo mais rápido só para vocês terem uma noção de como que é feito. Mas aqui você vai colocar um parágrafozinho introduzindo a tabela. Aí você vai pegar, vai montar essa tabela, colocar aqui a tabela. Depois você vai precisar dar uma interpretação sobre a tabela, ok? O que é essa interpretação sobre a tabela? Você vai indicar, por exemplo, se aquele valor, se aqueles valores que você calculou estavam previstos. Como esse experimento é sobre segunda lei de Newton, é provável que a gente calcule a aceleração, né, de um corpo. Então, por exemplo, se você faz 5 medidas com a mesma força, a aceleração, como ela é proporcional à força, a aceleração tem que ser também, tem que ser também constante, se a força se manter constante. Se você dobrar a força, tem que dobrar a aceleração. Se você aumentar a massa mantendo a força, diminui a aceleração. Essas são as observações que você precisa ter e essas são as observações que você precisa colocar nos seus resultados, ok? Depois disso, eu vou virar a câmera de novo para a gente voltar a conversar. Valeu! Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que tudo tenha ficado claro para vocês. Volto a pedir o seu like, volto a pedir que você compartilhe, comenta aqui sugestão de conteúdo, alguma coisa que você queira saber sobre a física, sobre os procedimentos acadêmicos, etc. Beleza? Vai ajudar demais. Valeu!